a abrir a sua Bíblia comigo, faça isso. Salmo 139 é o texto dessa noite. Vamos juntos crescer um pouco mais a respeito das coisas do Senhor. Vamos aprender um pouco mais sobre o que nós temos estudado. Salmo 139, versículos 1 a 24. Esse é o texto dessa noite. Nós já vimos aí que, por razões de tempo, não vamos fazer toda a leitura do texto. O que faremos é que nós vamos juntos lendo o texto, comentando e tirando as lições necessárias. O Salmo 139 é um salmo que fala sobre os atributos de Deus e mostra que os atributos de Deus são razão suficiente para temê-lo e para louvá-lo. Quando nós entendemos esses atributos, nós experimentamos conforto. O desconhecimento de quem Deus é, o desconhecimento dos atributos da pessoa do nosso Deus, fazem com que o nosso coração se sinta abatido, fraco e triste. Falei para os irmãos que esse salmo é considerado como a coroa de todos os salmos. O salmo supremo que resume, que enaltece a pessoa de Deus, mostrando para nós os seus atributos. Vimos que Deus, atributos são características que definem alguém. E vimos que Deus tem essas características bem delineadas. Eles têm os seus atributos comunicáveis, que são aquelas características do ser de Deus que ele decidiu por soberania comunicar ao homem. Deus é amor e deu esse amor aos homens. Deus é santo e ele fez o ser humano com santidade. Deus é justo e colocou em nós a mesma coisa, um senso de justiça. Deus é criador. E o que ele fez? Ele não pode nos tornar criador, nós não somos deuses. Então o que ele fez? Ele nos deu criatividade. Então eu e você somos seres criativos, nós improvisamos, nós criamos, nós pensamos. Todos esses aspectos imateriais do caráter, da personalidade, tudo isso são atributos que Deus comunicou a nós. Justiça, santidade, amor, vontade, volição, não é? Emoções, sabedoria, tudo ele comunicou conosco. Mas há atributos os quais ele reservou para si mesmo. E são atributos que são chamados incomunicáveis, ou seja, não houve comunicação dos atributos que Deus tem conosco. Atributos como onipresença, Deus está em todos os lugares, ele não comunicou isso para nós. Eu e você não somos onipresentes, estamos apenas num lugar. Deus é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele sonda corações, pensamentos, conhece o futuro, conhece o passado, ele sabe todas as coisas. Eu e você não temos isso. Não é possível que você não consiga identificar isso. Nós não podemos sondar o coração humano. Nós olhamos para algumas coisas para descobrir se é verdade, se é mentira, mas o nosso julgamento ele é limitado. Então nós temos que fazer com muito cuidado isso quando avaliamos, ouvimos alguém, porque não somos oniscientes e também não somos onipotentes. Talvez os atributos, há muitas pessoas que se sentem onipotentes. Ah, porque eu tenho tanta força física, porque eu tenho tantos recursos, porque eu posso, depende de mim, como eu sou capacitado. Se você ler o Salmo 139 com atenção, você vai descobrir que Deus tem todo o poder e você não tem poder nenhum. Quando Deus capacita você, te dá uma vitória, a glória é dele. É Deus quem te dá saúde. É Deus quem te dá recursos financeiros. Se hoje você tem algum recurso é porque ele permitiu que você tivesse. Ele fez chegar às suas mãos. Se você tem saúde é porque ele deu saúde a você. Se você tem casa, todas as coisas que você recebeu vieram das suas mãos. Nada. É claro, mas dependeu de mim, eu que fiz, ok. Mas se Deus não desse a você vida, nada disso teria acontecido. Então Deus é detentor de todo o poder, toda a sabedoria, conhecimento, e ele está em todos os lugares. E esses atributos foram os atributos que foram usados por Davi. Como eu disse, o Salmo, ele a maioria dos estudiosos entendem que é feito por Davi, embora há pessoas que discordem, mas há uma ampla maioria, embora não seja unânime, de que esse salmo é um salmo de Davi. Davi estava sendo perseguido com lutas e batalhas, então ele vai a Deus baseando-se nesses três atributos, onipresença, onisciência e onipotência, e fala: Senhor, sonda-me. Os meus inimigos são muitos e eles me odeiam, e têm feito acusações terríveis contra mim.
sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau e muda-me, porque eu sei que o Senhor é o único capaz de fazer todas essas coisas. Então é diante desse cenário que nós vamos caminhar aqui. Eu quero projetar o Salmo para você e aí nós vamos caminhando na leitura do Salmo juntos. Veja que esse Salmo, o Salmo de Davi, diz assim: Senhor, tu me sondas. Estou lendo essa versão aqui da esquerda para facilitar para os irmãos, é a versão revista e atualizada. Senhor, tu me sondas e me conhece. Vimos que sondar e conhecer são aspectos que mostram algo relacionado a Deus sobre conhecimento e juízo. Quando nós falamos sobre o Senhor que sonda, a palavra que é usada é a palavra Deus, é onisciente. Omni vem do latim, que significa todo, e essa parte, o complemento, science, vem de conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Ele sonda, ele investiga, ele prescruta, ele invade as vidas. E quando fala que ele conhece, significa que ele não só conhece, mas ele avalia tudo o que nós pensamos. Por isso Davi fala: Senhor, tu me sondas. E logo ao fazer essa sondagem, o Senhor me conhece, o Senhor me avalia, o Senhor sabe tudo a meu respeito, nada pode ser escondido. Essa é uma dinâmica que o crente jamais pode esquecer. Versículo 2. Aí Davi mostra, ele começa a esmiuçar o conhecimento de Deus. Já vimos aí que ele fala: sabes quando eu assento e quando eu me levanto. E isso para mostrar que o nosso Deus é um Deus que conhece a nossa rotina. As coisas mais simples do dia a dia, sentar, certamente você nem contou quantas vezes sentou, levantou. Davi começa dizendo: o Senhor me sonda de uma tal maneira que o Senhor conhece as minúcias. Sabe quando eu estou sentado ou quando eu levanto? Isso para mostrar, Deus conhece a sua rotina. O Deus da Bíblia é um Deus que ele é transcendente, ele está muito acima de nós, governa o universo, mas ele é um Deus imanente. Ele se aproxima dos seus e ele conhece. Deus sabe o que você fez, cada uma das pequenas coisas. E a maneira de Davi dizer isso é para mostrar, Deus conhece a sua rotina. As básicas, sentar e levantar, coisas que são completamente sem valor. Deus conhece, então ele conhece as outras também. E ele diz: de longe penetras os meus pensamentos. Por que o salmista diz isso? Porque nós somos pessoas assim, quando nós precisamos conhecer alguma coisa, o que nós fazemos? Nós fazemos perto. Quando você vai para a ciência precisa conhecer alguma coisa, os cientistas falam: precisamos conhecer mais o universo. O que eles fazem? Eles criam lá um grande telescópio daqui da Terra ou do espaço e eles então olham para o universo, eles aproximam a imagem, trazem a imagem perto. Então, quando eles estão perto, eles entendem, estamos conhecendo. Ou um cientista que vai para o microscópio, a mesma coisa, ele amplia aquela imagem, trazendo tão perto para que você possa conhecer. Conhecimento das pessoas, ele vem pela proximidade. O fato é, se você se aproxima de alguma coisa, se você se debruça sobre um livro, se você pega algo para estudar, se você quiser avaliar uma pessoa, é necessário proximidade. Só que Davi diz assim: Deus não precisa, embora ele esteja, Deus não precisa de vencer a barreira da distância para me conhecer. E é por isso que Davi fala: de longe, daí onde o Senhor está, do céu dos céus, do seu trono, o Senhor invade o meu conhecimento, o Senhor invade os meus pensamentos, eles não são ocultos. Os meus pensamentos podem ser segredo para os meus filhos ou para os meus pais. O meu cônjuge pode não ter ideia do que eu estou pensando, mas Deus, de longe, vê cada um dos seus pensamentos, sabe tudo o que está ali. Isso deveria produzir em nós profundo temor, um temor assustador. Como é difícil. É muito fácil você entender isso. Suponha que no próximo domingo você vai à igreja e cada vez que você chegar perto de uma pessoa, todas as pessoas vão saber o que você está pensando. Todas as pessoas enxergam seus pensamentos. Eu tenho certeza que você não ia querer ir à igreja. Você fala: eu não quero que as pessoas saibam que eu penso nessas coisas, como pecador que eu luto com isso ou com aquilo. Eu não quero que as pessoas saibam que eu penso delas.
Eu não quero, eu quero que as pessoas acreditem no que eu falo, no que eu faço, mas eu não quero que elas me sondem desse jeito. E Deus não é assim. Davi diz: Senhor, de longes, o Senhor prescruta, invade os meus pensamentos. Eles não são ocultos. O texto vai continuar. Quando Deus invade os pensamentos, o salmista diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Veja que no versículo anterior ele falou que Deus conhece quando eu assento e me levanto. Assento e me levanto são rotinas da casa, é isso que ele está dizendo. As rotinas cotidianas quando eu estou no lar. Agora, quando ele fala o Senhor esquadrinha o meu andar, ele está falando de alguém que saiu. E ele está falando sobre aquilo que você faz fora do seu domicílio. É claro que eu me assento e levanto no trabalho, mas ele está falando assim, agora o Senhor não está limitado à minha casa. Quando eu saio para andar, quando eu vou para os meus afazeres, e quando eu retorno dos meus afazeres, andar e deitar aí, ele está falando sobre a vida fora do lar. Eu saí, trabalhei, depois eu voltei e vou me deitar. E o salmista diz, o Senhor esquadrinhou isso e conhece todos os meus caminhos. Novamente, algo muito assustador. Conhecer um Deus que, quando eu saio de casa, às vezes o meu cônjuge não sabe onde eu fui. Talvez os seus pais não saibam onde você foi, o que você fez, com quem você falou, o que você viu, onde você entrou ou não. Mas o salmista diz: o Senhor esquadrinha o meu andar. Cada viela, cada rua, por onde eu passei. O Senhor esquadrinhou, o Senhor realmente fez um dissecar disso. Gente, isso aqui é fantástico. E quando eu voltei para casa à noite e eu fui me deitar, o Senhor sondou os meus pensamentos. Na madrugada, quando você está acordado, não conseguiu dormir, ou antes de pegar no sono, quando você está pensando no que vai fazer no dia seguinte ou nas lutas que você enfrentou no dia anterior, quando você está confabulando pensamentos bons ou quando você está maquinando coisas ruins. O salmista diz que Deus está esquadrinhando os seus pensamentos. Nada é oculto a ele. Meu irmão, minha irmã, isso deveria produzir muito medo. Um medo reverente, um medo de falar, olha, Deus sabe o que eu estou pensando. Deus sabe o que eu estou planejando fazer amanhã. Deus sabe o que eu pensei ao longo do meu dia. Esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento que só o Deus da Bíblia oferece. É por isso que as pessoas não querem um Deus assim. Nós queremos um Deus, e a maioria dos seres humanos pensam assim, um Deus que pode ser controlado, um Deus que pode ser enganado. As religiões mundo afora fazem isso. Por exemplo, a pessoa vai a uma igreja e ela então vai lá e faz um compromisso com o que eles chamam de santo, como imagem. E então elas vão lá e fazem um pacto, prometem coisas. E aquilo é só da boca para fora, porque aquela imagem não pode fazer nada. Mas o Deus da Bíblia sabe quando você está mentindo. Quando você canta e diz Senhor, eu te amo, ele sabe se isso é verdade. Quando você diz Senhor, a minha vida é tua, ele sabe. O texto de João que nós estamos estudando, vamos estudar nos próximos domingos, João capítulo 21. Jesus chama Pedro e diz, Pedro, você me ama? É uma pergunta que Jesus não precisaria fazer, porque ele sabe. E Pedro, entendendo o enrosco, o tamanho do problema naquela pergunta. Por quê? Porque a última vez que Jesus teve uma conversa sobre amor e compromisso com Pedro foi na última ceia. E Pedro falou, olha, Senhor, se todo mundo te abandonar, mesmo que esses te abandonem, eu jamais farei isso, porque eu te amo acima deles, muito acima da média. Eu estou disposto a dar a vida pelo Senhor. Jesus disse, nessa noite, Pedro, você vai me trair. Como Deus fez isso? Como Jesus fez isso? Ele era onisciente. Falou para Pedro o que ia acontecer. E Pedro disse, não, isso não vai acontecer. E aconteceu. E passado todo esse período, dias depois, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro então responde, tu conheces
Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe a verdade. Jesus vai perguntar isso várias vezes. E na última vez Pedro fala, o Senhor não só sabe isso, mas tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. Minha pergunta para você hoje é, você ama o Senhor? Você realmente ama o Senhor? Ou você é um igrejeiro? Alguém que bate cartão domingo após domingo, reunião após reunião? Quando você contribui para ajudar no sustento de uma igreja, você acha que Deus não sabe qual é a sua motivação? Você faz porque alguém cobrou? Você faz porque alguém pediu? Ou você faz por generosidade? Quando você está na sua casa, você pensa nos alvos de Deus? Você tem pensado a respeito do reino de Deus? O que seria melhor para o reino de Deus? Você se preocupa com seus irmãos? Há algum dia na sua semana em que você para e fala, será que os meus irmãos estão bem? Será que a igreja de Cristo precisa de algo que está ao meu alcance e que eu posso fazer? E não estou falando só de coisas materiais, estou falando de oração, de serviço, de vida. Porque não adianta você chegar na igreja domingo após domingo, arrumado, cheiroso, produzido e dizer, Senhor, eu te amo. E Jesus olhar para você e falar, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Ou Jesus olhar para a sua vida e dizer, por que você me chama de Senhor, se não faz o que eu mando? O Deus do Salmo 139 é um Deus que deve fazer você repensar o seu cristianismo. Você realmente quer servir um Deus assim? Tu me sondas, me conheces, o meu sentar, o meu levantar, o meu andar, o meu caminhar, com quem eu falo. De longe, Senhor, conheces os meus caminhos. Davi vai avançar um pouco mais nesse salmo. Esse salmo, o Salmo 139 inteiro, ele é dividido em 4 blocos. 4 grandes blocos, cada um deles com 6 versículos. Cada um desses 6 versículos focando uma área. Veja como o salmo continua falando sobre os atributos de Deus. O Senhor conhece o meu andar e o meu deitar e conhece todos, com ênfase nessa palavra aqui, marque na sua Bíblia, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Nas versões do meio diz, o Senhor sabe tudo o que eu faço. Então, isso deve gerar temor. Versículo 4, versão da esquerda. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces, olha a ênfase aqui de novo, toda. Fantástico isso, a palavra, vocês sabem que o pensamento, a velocidade entre o que você pensa e o que você fala, é uma coisa assustadora, absurda. Não sei se você alguma vez já chegou a calcular quanto tempo demora para você pensar e falar. Você fica pensando, você pensa assim, vou falar sobre amor. Amor. Você pensa aqui e fala. Eu sei que tem pessoas que falam sem pensar, não é? A gente costuma ouvir isso aí. Mas a rapidez com que o pensamento é formulado e as palavras saem, mas por mais rápido que você pense, por mais rápido que você fale, você não consegue falar tudo de uma vez só. Você tem que formular frases, palavra por palavra. E o Salmo vem e fala, ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. O Senhor sabe tudo o que eu vou falar. Isso aqui é algo também interessantíssimo. Alguém já disse certa vez que Deus nos ama tanto, Ele sabe o que vamos falar. Então a pergunta é por que eu tenho que falar? Se Ele quando eu vou orar, eu vou falar algo, Deus já sabe. Algumas pessoas já disseram assim, seria legal ser Deus. Eu não sei se seria legal não, eu acho que seria bem interessante, em alguns aspectos bem triste. Entenda o que eu vou dizer, irmão, para você não distorcer. Nós somos pessoas... Você gosta de surpresa? Você gosta de... Você, irmã que está aqui, mulher, homem, seja, você gosta de ser surpreendido com algo? Alguém vai te dar um presente e você não estava esperando e você fica tão feliz porque você recebeu aquilo. Você não estava esperando fazer uma viagem, não estava esperando um acontecimento ou a visita de alguém que você não vê há muito tempo e a pessoa de repente chega à sua casa, um parente que você não vê há muito tempo e o seu coração se alegra.
Vai lá fazer o ultrassom, uma mulher que está grávida, para saber, né, vai fazer um ultrassom para saber, e aí vem a surpresa, fala: "Olha, você está grávida, o seu filho está bem, a sua filha está bem". Nós somos seres que gostamos de surpresa. Mas deixa eu dizer para você, para Deus não tem surpresa. O anjo chega voando à presença de Deus e fala: "Senhor, eu quero te contar", ele fala: "Não, já sei". "Não, mas o senhor", "Já sei". Nada. Pode imaginar, não tem nada novo para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Não há novidades, não há surpresa. Não dá para os anjos falar: "Olha, amanhã vamos cantar uma música inédita para Deus, em louvor a Ele". Não dá para fazer isso. Ele sabe todas as coisas. Eu e você não aguentaríamos isso. Telefone toca, você atende o telefone, já sei o que é, pode fazer, e desliga. A pessoa do outro lado, por quê? Você já sabe tudo. Não é legal isso, nós não fomos feitos para isso, nós não suportaríamos. Isso é tão verdade quando as pessoas assistem filme, assistem série, e os crentes que são noveleiros, não deveriam ser, mas tem crentes que gostam de novela. Quando corta um capítulo, e o que é colocado é um gancho para que você volte amanhã, porque você fica curioso, você quer saber. Com Deus não tem curiosidade, não tem surpresa. E sabe o que é pior em tudo isso? Se Deus sabe o que eu penso, olha só, antes da palavra me chegar à boca, o texto fala, o Senhor já sabe. Então aliás, antes de eu pensar, hein, quando falar de chegar à boca, vai pensar e vai falar. Antes de eu pensar, Deus sabe. Aí eu pensei, ele já ouviu. Já sabia antes. Aí eu falei, ele ouviu de novo. Alguém já disse que Deus ouve em eco. Gente, para pensar um pouquinho nisso. Você ouvir 2 vezes, 3 vezes algo que você já sabe. E se Deus tivesse nos feitos pessoas sem boca? Não é? Às vezes você vê filmes de ficção em que as pessoas conversam pelos pensamentos. Mas Deus nos fez seres dotados de fonema, de fonética, de voz. Por quê? Se ele já sabe tudo. Por que ouvir uma música se ele já conhece? Mas o Salmo está nos ensinando a grandeza desse Deus, a glória desse Deus. Por isso, você pode tirar uma aplicação bem simples aqui. Há momentos, e muitos momentos, em que você não precisa dizer para Deus as suas necessidades. Já se deparou com situações em que você fala: "Eu não sei como orar"? Eu, como pastor, muitas vezes já fui a Deus falando: "Senhor, por essa situação eu não sei como orar. Eu não sei como formular a minha oração. Eu não sei se eu peço isso ou se eu peço aquilo. Eu não sei o que é melhor, eu não sei". Então eu fico em silêncio na presença de Deus e peço: "Santo Espírito, peça por mim, interceda em favor dessa questão, porque eu sequer sei formular. Qualquer uma das minhas formulações é deficitárias. Eu estou vendo só um pedaço, mas Deus vê tudo". Então, quando você está em silêncio nas madrugadas, com medo, se o seu coração neste momento está cheio de temor com alguma coisa, você precisa saber que o nosso Deus sabe tudo aquilo que passa no seu coração. Isso deveria produzir santo temor, reverente, mas deveria também produzir tranquilidade. O nosso Deus não precisa que você peça para que Ele saiba as suas necessidades. Isso conforta o coração de pessoas quando elas são hospitalizadas. Há crentes que passam por cirurgia, por momentos em que são colocados numa cama e são entubados, não podem falar. Mas que confortante é saber que Deus conhece os seus pensamentos. Há pessoas que passaram por um estado, ficaram em coma. Eles estão incomunicáveis da perspectiva humana. Mas que bom, que maravilhoso saber que Deus conhece os meus pensamentos. E os meus pensamentos não estão presos a este corpo. Não estão presos a esse órgão, a língua, a boca, nada disso. Por isso você pode descansar. Deus, o meu relacionamento com o Senhor, jamais poderá ser impedido por ninguém. Na China moderna, em países como a Coreia do Norte, por exemplo, também, crentes que são presos, muitas vezes são proibidos de sequer levantar a cabeça e olhar para o céu.
Porque eles acreditam realmente que há um poder, e quando os crentes olhavam para o céu e oravam, algo acontecia. Então, muitos testemunhos de crentes que sofriam agressões físicas tinham que andar sempre de cabeça baixa, não poderia levantar os olhos aos céus. Agora, um crente que está preso num campo de concentração, você acha que não existe? Existem lugares que ainda tem. Países cuja restrição religiosa é absurda. Conforto ver crentes que podem lembrar nesse salmo, a palavra não chegou à boca e o Senhor já sabe. Eu posso cantar com o meu coração, quando a minha boca não pode cantar. Eu posso clamar com a minha alma, quando a minha boca eu não posso expressar isso. Ninguém pode calar você, porque Deus conhece o que você pensa. Este é o Deus que Davi está apresentando. Um Deus que excede a compreensão humana. Olha só como ele caminha mais. Deus, o Senhor conhece, está falando, todos esses primeiros, esse bloco de versículos está falando sobre a onisciência de Deus. E quando nós chegamos no versículo 5, ele fala assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. O termo usado, cercas, a palavra hebraica para a expressão, o termo para cercar, foi tirado de um contexto militar. Era a mesma palavra usada para cidades que eram sitiadas, que eram cercadas pelos inimigos. O salmista diz que Deus, quando olha para os seus filhos, ele está em volta, ele não está só no crente, ele não está só habitando no servo, mas ele nos cerca. Ele nos protege o tempo inteiro. Quando você anda, você não consegue ver as suas costas. Quando você olha, você não tem um campo de visão total que você gostaria de ter. Mas é confortante saber que Deus está ao redor, o tempo inteiro, me protegendo, me guardando. Não há um ponto fraco onde Deus não esteja. Não existe um lugar em que você fala, olha, esse lado aqui Deus não vigia, deixa eu reforçar. Não. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que Deus vê e protege os lugares que você também não vê. Tanto que você vê à frente. Por isso ele fala, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a sua mão. E basicamente ele está dizendo assim, cerca e cobre. Põe a mão sobre ele. É uma proteção total. E Deus é poderoso, Ele é suficiente para fazer isso. De modo que você deveria andar um pouco mais seguro. Esse versículo nos conforta no quê? Talvez você esteja sozinho em casa e você escuta um barulho. Talvez você vai ter que fazer uma viagem e você está sozinho. Talvez você entre num avião, num trem, num carro, num navio e você se sinta só. Nessas horas, a boa teologia vai encher o seu coração. Não importa se os homens me deixaram. Não importa o lugar em que eu esteja. Quão distante for, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim o Senhor coloca a sua mão. E a mão dele é poderosa para nos proteger. Davi fica tão vislumbrado, tão assustado com esse Deus, com a grandeza desse Deus diante dos inimigos que ele enfrenta, que ele diz o seguinte: Senhor, tal conhecimento, tal conhecimento não é que Davi não está falando de si. Olha, ao saber disso eu fico maravilhado. Ele fala ao contrário. O conhecimento que o Senhor tem sobre todas as coisas sobre a minha vida é maravilhoso demais para mim. E a palavra maravilhoso é um termo que era usado para é assombroso demais. Perceber que o Senhor me conhece desse jeito, nas rotinas da minha casa, nas rotinas fora da minha casa, quando eu falo ou quando eu penso, quando eu durmo ou quando eu levanto, quando o Senhor me cerca e me cobre com a sua mão poderosa, esse conhecimento que o Senhor tem de mim é maravilhoso demais. E o salmista termina o versículo 6 dizendo, é sobremodo elevado.
de modo que o próprio Davi reconhece: eu não o posso atingir. Em outras versões, a versão do meio aqui, na NVT, diz assim: esse conhecimento é grande demais para eu compreender. Gente, é um salmo que nos torna humildes. Há pessoas que querem compreender Deus em todos os aspectos. Hoje pela manhã, conversando com uma pessoa que não é aqui da cidade, lá de São Paulo, estamos conversando sobre algumas coisas e conversamos por cerca de 1 hora ao telefone e a pessoa fez perguntas teológicas, perguntas que estavam incomodando o seu coração. E nós pudemos conversar durante 1 hora no telefone mesmo, citando textos. E eu falava: lê esse texto, o que esse texto diz? E comecei a mostrar que existem coisas na palavra de Deus que são misteriosas demais para nós. Nós não temos respostas. Deus não nos deu todas as respostas. Deus requer de nós fé. Existem coisas que ele deixou claro na Bíblia, mas existem outras que não, que estão veladas. Existem coisas na Bíblia que nós temos uma silhueta, temos uma noção. Existem outras que nós não entendemos. Ele não diz para nós. E o que você vai fazer? Vai se revoltar? Vai se entristecer? Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser humilde, como Davi diz: Senhor, isso é elevado demais para minha compreensão. Talvez alguém entenda, mas eu não consigo atingir esse nível de compreensão. Será que você é humilde para falar isso para Deus? Porque você e eu muitas vezes queremos entender tudo que Deus está fazendo. Queremos controlar, queremos compreender. Olha, nós não entendemos o funcionamento da nossa mão. Por mais simples que seja, eu falei de pensar e falar. É muito rápido, é simultâneo, praticamente simultâneo. Milissegundos, sei lá como calcular isso. Mas você pensa, você manda sua movimentar, ela movimenta. Você está falando, fazendo outras coisas, e veja, minha mão aqui mexendo, veja, eu não fico pensando assim: agora vou mexer o dedo, e aí o pensamento sai, desce pelo meu braço e aí o dedo movimenta. Não, isso é tão rápido que eu não sei explicar. Agora preste atenção, se você não sabe explicar o funcionamento da sua mão, como é que você quer explicar o funcionamento da mão de Deus, como ele conduz a história, como ele conduz a sua vida? Se você não entende essas coisas pequenas, como você quer conhecer coisas grandiosas? Se eu perguntasse para você quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você vai, certamente, se for verdadeiro, vai dizer: não sei. E mesmo que você se dedique a contar, lamento informar você que você não vai conseguir. Você não tem como saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Agora, se você não sabe explicar o que você tem fora da sua cabeça, como você quer entender o que tem dentro da cabeça de Deus? Davi vai: Senhor, é elevado demais para mim, eu não posso atingir, não consigo compreender. A sua onisciência é algo assombroso e assustador. Talvez seja a hora de você, meu irmão, minha irmã, ser um pouquinho mais humilde. Por que eu estou dizendo isso? E vou terminar com isso. Quantas vezes Deus conduz a sua vida numa direção e você, seja honesto, às vezes você discorda do que Deus está fazendo. Às vezes Deus faz coisa, priva você de coisas que você quer. Coisas certas, não estou falando de coisas ilícitas, não. Às vezes Deus faz, por exemplo, às vezes Deus tira a sua saúde. E você fala: Senhor, eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso. Eu tenho te servido, eu dou o meu melhor para ti. Olha, tem outras pessoas, crentes, que têm uma vida torta e estão desfrutando de plena saúde. Há incrédulos, pessoas perversas, homens terríveis, até em cadeia, que têm saúde perfeita. E eu, que estou seu servo, sua serva, não consigo desfrutar disso. Senhor, eu tenho sonhos, eu clamo tanto, eu peço tanto para ter uma casa, para ter um carro, para ter um bem, e eu não consigo. Eu me esforço, eu faço tudo o que está ao meu alcance, o Senhor não dá para mim, mas dá para outros, com tanta abundância. Eu não entendo o que o Senhor faz. Senhor, eu queria ter filhos, não posso ter.
Outros têm 10 filhos. Há pessoas no mundo que têm filhos e não cuidam dos filhos. E eu queria tanto amar filhos e o Senhor não concedeu. Ou o Senhor tirou os filhos que eu tinha. E nessa hora você pode falar: Senhor, o que fazes é sobremodo elevado, minha compreensão não toca. Eu não sei, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Na minha perspectiva não faz sentido. Eu não sei como o Senhor conduz minha vida. Eu jamais conduziria por esse caminho. Mas olha por onde o Senhor está me levando. Eu olho e falo: Deus, esse caminho não é o melhor. E Deus fala: vai por ali. Eu planejei coisas e o Senhor frustrou. E coisas que eu não queria aconteceram. Eu tinha alvos. Eu queria ficar nessa igreja, o Senhor me levou para outra. Eu queria estar nessa cidade, o Senhor me levou para outro país. Eu queria que a minha família ficasse unida, mas o Senhor desmembrou ela inteirinha. Cada um para um lado. Eu queria que todos os meus filhos fossem salvos, mas o Senhor salvou um e o outro não. Meu irmão, minha irmã, esse é o Deus da Bíblia, cujo conhecimento é sobremodo elevado. Então você e eu precisamos ser mais humildes e dizer: Senhor, eu me calarei na sua presença. Eu vou aceitar os seus desígnios. O Senhor sabe o que eu quero. A palavra não me veio à boca, o Senhor sabe a minha necessidade. Porque eu tenho filhos doentes, porque eu não tenho, porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho casa, porque eu não tenho as coisas que eu preciso. Porque o Senhor não me deu um cônjuge convertido, ou porque o Senhor salvou a mim e não o meu cônjuge. Porque o meu filho tem essa dificuldade e os outros não têm. Meu irmão, minha irmã, Salmo 139 traz você da lua para o chão e diz para você: você e eu somos pó. Eu e você precisamos entender: o conhecimento de Deus é sobremodo elevado. Se ele salva um e condena outro, bendito seja o Senhor. Se ele dá saúde para um e o outro não, bendito seja o Senhor. Se ele deixa você desfrutar de prosperidade e para outro ele dá pobreza, bendito seja o Senhor, eu não sei explicar. E quanto mais cedo você for humilde de dizer: Senhor, eu não entendo o que fazes, mas eu sei de uma coisa. Em tudo o que fazes, o Senhor é sábio. O Senhor é muito mais sábio que eu. Em tudo o que fazes, o Senhor é amoroso. O seu amor está acima do meu. Por mais bem intencionado que eu seja, as minhas ações, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria melhor. O Senhor é mais sábio que eu, o Senhor tem mais amor que eu, o Senhor tem mais poder do que eu. A sua justiça suplanta de qualquer pessoa. De modo que o que o Senhor faz, sendo bom ou ruim aos meus olhos, é o melhor. Que o Senhor seja glorificado. Que o meu coração se molde e que eu seja humilde. Me ensina através do Salmo 139 a ser um crente melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Enquanto estudarmos esse Salmo, que você possa se humilhar diante dele como Davi fez. E o primeiro atributo que faz isso é o atributo da onisciência. Deus sabe todas as coisas. Vamos orar. Pai, eu quero, nesse instante, com os meus irmãos, reconhecer o quão pequeno nós somos. Nós somos pó, somos nada. Muitas vezes nós achamos que somos grandes. Nós temos uma visão equivocada. Muitas vezes temos lampejos de uma glória que não existe. Nos ensina a ter uma visão correta de quem somos. Obrigado pelas coisas que o Senhor nos dá. E obrigado pelas coisas pelas quais o Senhor nos priva. Obrigado pela saúde, mas obrigado também porque o Senhor tira a saúde. Como é que podemos agradecer por não ter saúde? Obrigado, Senhor, porque quer na saúde ou quer na doença, quer na riqueza ou quer na pobreza, a sua graça não nos deixa. E alguns de nós são melhores pessoas, melhores crentes na adversidade. Muitas vezes a tristeza do coração aformoseia o rosto. Muitas vezes a tristeza na alma nos leva aos seus pés. Quando tudo vai bem, a tendência de nós nos afastarmos do Senhor é muito grande. Ó Deus,
interceda por nós. Não olha para as palavras dos nossos lábios, mas olha para a necessidade da nossa vida. Que teu Espírito nos leve ao lugar onde devemos estar. Muito obrigado, Senhor, por fazer na nossa vida somente aquilo que Tu queres. O Senhor há de suprir as nossas necessidades. O Seu amor não falha. Nos ensina. Dá-nos a fé, dá-nos a esperança, dá-nos a convicção de que o Senhor nunca muda conosco. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Um excelente final de noite. Que a graça de Jesus cubra a sua vida. Queremos lembrar alguns avisos importantes. O primeiro aviso é que nós estamos fazendo um recesso durante todo esse mês. Nós não estamos tendo as lives musicais às quintas-feiras. Não teremos, então, noite de música. Mas você pode entrar no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Tem um sininho embaixo. Marque lá, acesse, para que você seja informado de cada programação, cada transmissão que é passada aqui. Mas não temos apesar de não termos a transmissão de quinta-feira, todas as noites anteriores estão lá. Então você pode acessar, cantar com a sua família, como você quiser. Nosso culto presencial retornou domingo às 18 horas. Domingo às 18 horas. Mas preste atenção, porque nós estamos caminhando para o fim do ano e nós temos algumas atividades que sempre no fim do ano, Natal e Ano Novo, por causa da nossa restrição aí das autoridades relacionadas à pandemia, nós não teremos a nossa tradicional virada de ano com comida, todos juntos, mas nós teremos o culto, diferente do ano passado, em que nós fizemos o culto online e as pessoas estavam em casa. Esse ano nós faremos o culto presencial de virada de ano. Então essa é a primeira mudança que eu quero comunicar para você. Pastor, vai ter culto de Natal? Vai ter culto de Natal. Que dia? Vai ser na véspera de Natal, sexta-feira, 19 horas, dia 24, sexta-feira, 19 horas na igreja, culto presencial. É um culto mais curto, dá tempo de você vir e depois ir passar o Natal com a sua família, onde você quiser. Não vamos ter comida na igreja. E no domingo, o culto de Natal é sexta-feira, dia 24. E no domingo, dia 26? Domingo, dia 26, nós não teremos culto. Nós conversamos com a diretoria da igreja e decidimos que não vamos fazer culto sexta e domingo. Há uma chance muito grande de muitas pessoas não irem, a estrutura, o trabalho é muito grande, então nós decidimos fazer um culto só. Vamos ter culto no dia 24, vou repetir, sexta-feira, dia 24, às 19 horas, culto presencial na igreja. No domingo, dia 26, não teremos culto. E a virada do ano? No dia 31, que será sexta-feira, dia 31, nós teremos culto na igreja. Culto presencial. Vai ter comida? Vai jantar? Não vai ter. Você vai ter na sua casa, o leitão, o que você quiser lá, na sua casa. Na igreja, o culto será às 19h30, na sexta-feira do dia 31, da virada do ano, ok? E aí depois, terminando, você vai para sua casa. E no domingo, dia 2? Domingo, dia 2 também não teremos. Então preste atenção, eu vou bater nessa tecla, mas você que é membro da igreja vai receber o aviso. Mas os que são visitantes, nos ajude aí. Se você tem contato com os visitantes, avise. Os 2 domingos, o domingo de Natal e o primeiro domingo de janeiro, não teremos culto presencial na igreja. É isso. Deus te abençoe e guarde um excelente final de noite. Nos vemos em breve. Que a graça de Deus cubra você e a sua família. Fiquem na graça do Senhor.